Olá, sejam bem-vindos ao programa Saber Direito. Eu sou a Mônica Queiroz, professora de Direito Civil. Estamos aqui no programa Saber Direito essa semana aí com 5 aulas e o tema do nosso curso será As Pessoas no Código Civil de 2002. Nas nossas 4 primeiras aulas, nós vamos cuidar aí da pessoa natural, cuidando da personalidade, do início, do fim da personalidade jurídica da pessoa natural. Trataremos ainda dos atributos da personalidade, trataremos da teoria das incapacidades, trataremos ainda dos direitos da personalidade e na nossa última aula, na nossa 5ª e última aula, nós iremos cuidar aí da pessoa jurídica. Meus amigos, deixa eu apresentar a vocês aqui os nossos convidados. Nós temos aqui a Carolina, que veio especialmente de Belo Horizonte, da minha cidade, por sinal. O Cláudio, nosso amigo Cláudio, e a nossa amiga Adcássia. Sejam muito bem-vindos ao programa Saber Direito. E eles vão nos acompanhar aqui nesses nossos 5 encontros. Já lembro aos meus amigos, antes de iniciarmos, o e-mail do programa. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, envie aí para o nosso e-mail, que é saberdireito@stf.jus.br. Repito, saberdireito@stf.jus.br. Qualquer dúvida, qualquer sugestão. Lembrando, só pedindo a gentileza dos meus amigos de casa para o seguinte: quando enviarem as dúvidas, as sugestões, apenas direcionem. E essa questão é para a professora Mônica Queiroz, do curso As Pessoas no Código Civil de 2002. Muito bem, meus amigos, hoje a gente começa olhando para a pessoa natural. Quem é a pessoa natural? Inicialmente, é que surge lembrar aí de um conceito para a pessoa natural. Pessoa natural, nós podemos muito bem defini-la como um ser humano. Claro, pessoa natural é o ser humano. E digo-lhes mais, é o ser humano, independentemente de qualquer adjetivação. Quando eu digo que a pessoa natural é o ser humano, independentemente de qualquer adjetivação, lembro aos meus amigos que a pessoa natural é o ser humano independentemente de sexo, de idade, de religião, de crença, de qualquer adjetivação. Muito bem, então você pode resumir da seguinte maneira: pessoa natural é o ser humano. Vamos além. Nós conhecemos muito bem a pessoa natural desde o Código Civil de 1916, sob a seguinte designação: pessoa física. É verdade, pessoa natural é sinônimo de pessoa física. Mas já lembro aos meus amigos para que tomem nota do seguinte: vamos evitar hoje, sobretudo com a nova codificação, uma nova codificação que deve ser interpretada pela Constituição Federal de 88, vamos evitar utilizar a terminologia pessoa física para denominar o ser humano. Por quê? Porque chamar o ser humano de pessoa física é patrimonializar demais. É materializar demais. E o direito civil atual, o direito civil que será objeto aqui dos nossos estudos, caminha exatamente no sentido da despatrimonialização. O direito civil constitucional que iremos tratar nessas 5 aulas caminha exatamente no sentido da despatrimonialização. Então vamos chamar o ser humano aí de pessoa natural. Muito bem, se já sabemos quem é a pessoa natural, lembro aos meus amigos que toda pessoa natural possui algo muito importante que se chama personalidade jurídica. A personalidade jurídica, já lembro aos meus amigos, vocês podem chamar de personalidade jurídica ou de personalidade civil, que é a terminologia utilizada pelo Código Civil, ou tão somente de personalidade. Então perceba, personalidade jurídica é igual a personalidade civil ou tão somente personalidade. Toda pessoa natural possui a personalidade jurídica. Mas o que é a personalidade jurídica? Meus amigos, se formos buscarmos na doutrina mais moderna um conceito do que seja personalidade jurídica, podemos dizer que personalidade jurídica é a aptidão genérica, percebam bem, é a aptidão genérica reconhecida a toda e qualquer pessoa para que possa titularizar relações jurídicas e reclamar a proteção dedicada pelos direitos da personalidade. Ponto.
Percebam bem, é um conceito extenso, é um conceito amplo, exatamente porque ele é o mais moderno, é o mais completo. Percebam que eu quero mostrar para vocês, quero convencê-los, de que para que serve a personalidade jurídica da pessoa natural? Serve para duas coisas. Para que a pessoa possa ser titular de uma relação jurídica. Vejam bem, meus amigos, existem as relações jurídicas. E você aí de casa, você pode ser titular de uma relação jurídica exatamente porque você tem a personalidade jurídica. Lembro-lhe mais. A personalidade jurídica é que te dá toda uma proteção que é destinada aos seus direitos da personalidade. Agora, nesse momento, invoco uma outra questão. O que seriam os direitos da personalidade? Podemos, em brevíssimas linhas, conceituar os direitos da personalidade como em sendo aqueles direitos aos nossos atributos fundamentais. Percebam. Podemos lembrar como exemplos de direitos da personalidade, aqueles direitos aos nossos atributos fundamentais, a nossa honra, a nossa imagem, a nossa intimidade, a nossa privacidade. Percebam que direito da personalidade é aquele direito àqueles nossos atributos fundamentais. Onde que eu quero chegar com os senhores? Eu quero lembrar a vocês que é a personalidade jurídica que traz toda uma proteção que vai incidir sobre esses direitos da personalidade. Então imagine o seguinte. Imaginem que vocês cheguem em casa hoje, liguem a televisão e pensem o seguinte: poxa vida, estão exibindo a minha imagem e eu não autorizei. Pergunto a vocês, você pode reclamar? Claro que sim. Você vai pleitear a famosa reparação pelo dano moral sofrido. De início, você pode pleitear a reparação pelo dano moral sofrido. Mas pergunto ainda, por que você vai pleitear essa reparação? Porque o seu direito da personalidade, chamado imagem, está protegido. E existe essa proteção que incide sobre os direitos da personalidade, exatamente porque você tem algo muito maior que se chama personalidade jurídica. Então, por isso que eu digo, personalidade jurídica é algo muito importante, que todas as pessoas possuem e que serve para duas coisas. Para que as pessoas possam ser titulares de relações jurídicas e para que as pessoas possam reclamar a devida proteção destinada aos seus direitos da personalidade. Muito bem. Se já somos sabedores de quem seja a pessoa natural e de que toda pessoa natural apresenta personalidade jurídica, é que surge a seguinte indagação: quando é que se inicia a personalidade da pessoa jurídica? Meus amigos, a pergunta parece simples, mas ela é muito mais complexa do que a gente imagina. Quando se indaga quando é que se inicia a personalidade da pessoa jurídica, digo a vocês que a doutrina ferve para responder essa pergunta. Por quê? Porque nós vamos encontrar aí, no mínimo, 3 doutrinas, 3 correntes doutrinárias para tentar explicar quando é que se inicia aí a personalidade jurídica da pessoa natural. Vamos passando aí, ainda que brevemente, sobre cada uma dessas teorias. As teorias, digo de início, são a teoria natalista, teoria número 1, teoria natalista. Segunda teoria, teoria da personalidade condicional, teoria da personalidade condicional. E a terceira teoria é a teoria concepcionista. Então, natalista, número 1, teoria da personalidade condicional, número 2, e teoria concepcionista, a última teoria, que vou mencionar aqui no nosso encontro. Bom, vamos lá caminhando pela primeira teoria, a chamada teoria natalista. Observem o nome, natalista. Essa teoria, o nome dela já fala tudo. Para aqueles que são natalistas, podemos dizer aí os doutrinadores mais conservadores, eles nos informam que a personalidade da pessoa natural se inicia do seu nascimento com vida. Veja bem, não basta nascer, tem que nascer com vida. São 2 os elementos, nascimento com vida. Estamos diante dos natalistas. Para você adquirir personalidade, você tem que ter nascido com vida. Muito bem, mas o que a gente pergunta é o que é nascer e o que é nascer com vida. Lembra vocês, o nascimento, meus amigos, se dá com a separação do bebezinho do ventre da mãe. Separou do ventre da mãe, você vai dizer, nasceu. Independentemente de cortar cordão umbilical. Separou do ventre da mãe, nasceu. Muito bem. Agora, e a vida? Quando se daria a vida? A vida, lembro aos meus amigos, ela acontece com a primeira
troca oxicarbônica daquele bebezinho que está fora do ventre da mãe, digo, com a primeira respiração. Então vejam bem, se formos resumirmos aí a teoria natalista, para os adeptos da teoria natalista, a personalidade se inicia do nascimento com vida. O nascimento se dá com a separação do ventre da mãe. A vida se dá com a primeira respiração. Percebam que esta é a teoria adotada pelo Código Civil de 2002, onde, no seu artigo 2º, em sua primeira metade, vamos conferir o artigo 2º em sua primeira metade, ele diz assim: a personalidade civil da pessoa natural se inicia do nascimento com vida. Vamos parar por aí. Percebam, meus amigos, que a redação, o que está expresso no Código Civil, é exatamente essa teoria, a teoria natalista. Percebam bem que ela é uma teoria mais conservadora que está no Código Civil de 2002. Pergunto-lhes mais, é exigido mais algum outro requisito, além do nascimento e da vida? Digo a vocês, não. Pelo Código Civil, não. Perguntas, é necessário que se tenha viabilidade de vida? É necessário que se tenha forma humana? É necessário tempo de nascido? Ou seria necessário o registro? Essa questão do registro é muito interessante, por quê? Porque todos nós sabemos que um dia, bom, quando eu nasci, o meu pai foi lá na maternidade, pegou um documento na maternidade e levou até um cartório. E naquele cartório aconteceu o meu registro, como aconteceu aí o de vocês também. Pergunto, esse registro foi que deu personalidade a vocês? Não, pelo Código Civil você adquiriu personalidade ao nascer com vida. O que releva notar é que este registro, ele é meramente declaratório. O registro da pessoa natural, que acontece lá no cartório, apenas declara que aos tantos dias do mês tal, o fulano, filho da Beltrana e do Ciclano, nasceu com vida. Muito bem. Essa teoria natalista, ela deixa a desejar em muitos pontos. Um ponto principal. Como se queda a situação jurídica do nascituro? Primeiro, quem seria o nascituro? Podemos conceituar o nascituro da seguinte maneira. Nascituro é o ser que foi concebido, mas que ainda não nasceu. Nascituro é aquele bebezinho que está dentro da barriguinha da mãe. Percebam o problema que estamos diante dele, uma vez que o Código Civil nos informa que a personalidade se inicia do nascimento com vida. Será que o nascituro se queda de todo à deriva? De certo que não. Lembro aos meus amigos que o próprio Código Civil, em seu artigo 2º, em sua segunda metade, se lembra do nascituro, ao nos informar que, mas, está lá na segunda metade do artigo 2º, a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Percebam a redação completa do artigo 2º. A personalidade civil se inicia do nascimento com vida, vírgula, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. De fato, o Código Civil não se esqueceu do nascituro. Mas conciliar a situação jurídica do nascituro com a teoria natalista fica muito difícil, porque a teoria natalista nos informa que a personalidade se inicia do nascimento com vida. E daí que, para explicar essa segunda metade do artigo 2º, nós vamos encontrar uma segunda teoria. Que segunda teoria seria essa? É a chamada teoria da personalidade condicional. Essa teoria da personalidade condicional chega tentando explicar a redação da segunda metade do artigo 2º do Código Civil. Para os adeptos dessa teoria da personalidade condicional, nós teremos o seguinte: houve a concepção? Houve. Aquela criatura que está no ventre da mãe, digo, o nascituro, merece ser protegido? Sim, porque apresenta a chamada personalidade formal. Então, veja bem, houve a concepção, estamos diante de um nascituro, esse nascituro apresenta a chamada personalidade formal. Aconteceu o nascimento com vida, percebam o marco, o nascimento com vida. Doravante passa-se a ter a chamada personalidade material. Então, veja bem, para
os adeptos da teoria da personalidade condicional, há a concepção, temos o nascituro tem a personalidade formal e se, percebam bem, se vier a nascer com vida, vai passar aí a ter ainda mais do que isso, vai passar a ter personalidade material. A dúvida que pode ficar é, mas qual a diferença de personalidade formal para personalidade material? Esclareço, meus amigos, a personalidade formal, nós podemos dizer, ela transita pelo âmbito dos direitos da personalidade. E vocês já sabem o que são os direitos da personalidade. Nós já mencionamos aqui um breve conceito sobre os direitos da personalidade, dizendo que os direitos da personalidade são aqueles direitos aos nossos atributos fundamentais, como a nossa honra, a nossa imagem, a nossa integridade física. Então o que eu quero dizer a você é, se você entende que o nascituro já tem personalidade formal, se houver a agressão física a uma mulher grávida, você estará atingindo não apenas a integridade física, esse direito da personalidade da mulher grávida, você estará atingindo também a um direito da personalidade do nascituro. Por quê? Porque ele já tem, sim, ele já tem personalidade formal, aquela que transita pelo âmbito dos direitos da personalidade. Acontece aqui, continuando no raciocínio da teoria da personalidade condicional. Se vier a nascer com vida, passará a ter a personalidade material. E o que seria a personalidade material? Aquela que transita pelo âmbito dos direitos patrimoniais. Aquela que transita pelo âmbito dos direitos patrimoniais. Muito bem. Essa é a teoria da personalidade condicional. Percebam que a gente pode resumir a teoria da personalidade condicional dizendo que ela vai condicionar, sim. Ela condiciona a personalidade a um evento. Que evento que é esse? O nascimento com vida. O que eu quero lembrar a vocês é que, de acordo com essa teoria, pela interpretação feita aí por nós, se não vier a nascer com vida, não merecerá proteção nenhuma. Percebam a importância do nascimento com vida para a teoria da personalidade condicional. Mas lembram os meus amigos, por fim, que ainda existe uma terceira e última teoria que vamos mencionar no nosso encontro. Essa terceira e última teoria é a chamada teoria concepcionista. E o que seria a teoria concepcionista? Já lembram os meus amigos que os doutrinadores de vanguarda, os doutrinadores mais modernos que temos aí, são concepcionistas. E os doutrinadores concepcionistas, eles dizem o seguinte, não, nada disso, nem natalista, nem personalidade condicional. Na verdade, a personalidade, nós devemos considerar que a personalidade se inicia da própria concepção. Olha como é que é fácil guardar. Teoria concepcionista. Para os adeptos da teoria concepcionista, a personalidade se inicia, sim, basta a concepção. Muito bem. Essa teoria, nós vamos ter um grande nome a ser lembrado aqui, a professora Silmara Quinelato, que tem uma excelente obra acerca do assunto, grande defensora da teoria concepcionista. O STJ, vamos atentar para o STJ nesse momento, o STJ se manifesta, apresenta julgados aí, protegendo sim o nascituro. E ainda lembro aos meus amigos que nós vamos ter um enunciado que foi aprovado lá na primeira jornada de direito civil, que é o enunciado número 1, você pode anotar assim, enunciado número 1 do CJF, do Conselho da Justiça Federal. Esses enunciados que eu irei mencionando ao longo das nossas aulas, fundamentais para o estudo do aluno que está na graduação, do pós-graduado, da pessoa que pretende um concurso público, esses enunciados, eles foram o quê? Eles foram frutos de uma discussão doutrinária aqui em Brasília. E foram 4 os encontros, na verdade, mas apenas 3 aprovaram enunciados. Temos enunciados aprovados na primeira jornada de Direito Civil, na terceira jornada de Direito Civil e na 4ª jornada de Direito Civil. Esses enunciados vocês podem muito bem obter lá no site da Justiça Federal, vocês vão clicar lá, enunciados do Conselho da Justiça Federal ou jornadas de direito civil, vocês irão encontrar os enunciados que foram aprovados nessa jornada. Mas por que eu lembro disso? Vejam bem, esses enunciados são frutos doutrinários, é doutrina. Muito bem, e vocês podem estar se perguntando, Mônica, mas qual a importância disso? É doutrina, não é lei? Espera lá, cuidado. O direito não se forma apenas por lei. E daí que o que eu lembro a vocês, que esses enunciados, eles chegam para explicar alguns pontos obscuros, alguns problemas, algumas omissões que o Código Civil de 2002 apresenta.
Nós vamos ter o enunciado número 1, como eu disse, aprovado na primeira jornada de Direito Civil. Nós vamos dizer o enunciado número 1 do CJF. E esse enunciado número 1 se inclina para a teoria concepcionista. Porque este enunciado número 1, ele nos informa que a proteção que é deferida ao nascituro que está no Código Civil, também deve alcançar o natimorto. Percebam bem, o enunciado número 1 diz que a proteção que incide sobre o nascituro, que está expressa no artigo 2º do Código Civil, também deve alcançar ao natimorto. Mas quem seria o natimorto? O natimorto é aquele que nasceu morto. Aquele que nasceu morto. Então perceba, meu amigo de casa, que aqui, por que a gente diz que esse enunciado se inclina pela teoria concepcionista? Porque para ele independe o nascimento com vida. Uma vez que ele fala que a gente vai estender a proteção deferida ao nascituro que está no Código Civil, estende-se, aplica-se também ao natimorto, ou seja, ainda que ele venha a nascer morto. Muito bem, conferido isso aí, vamos dar seguimento ao nosso encontro, cuidando do extremo oposto. O quê? Vimos que a pessoa natural é o ser humano, que ela apresenta personalidade jurídica. Quando se inicia essa personalidade jurídica, temos 3 teorias para explicar isso, mas vamos para o extremo oposto. E o que eu quero cuidar no extremo oposto? Eu quero cuidar do fim da personalidade jurídica. Meus amigos, pergunto aqui aos meus amigos, quando se daria o fim? O fim da personalidade que se iniciou lá por redação expressa do Código Civil, vamos dizer, do nascimento com vida, para os natalistas. Quando se daria o fim da personalidade da pessoa natural? Todos nós sabemos, essa pergunta é muito simples, que o fim da personalidade, a própria existência, o fim da personalidade da pessoa natural se dá com a morte. Tanto é que o artigo 6º do Código Civil chega nos informando. O artigo 6º, em sua primeira metade, ele diz assim: a existência da pessoa natural termina com a morte. Vamos parar aí. A existência da pessoa natural termina com a morte. Já convencidos de que a existência e, por consequente, a própria personalidade da pessoa natural termina com a morte, é que surge a seguinte indagação: a morte é só uma? Ou a morte comporta espécies, manifestações distintas? Sim, a morte comporta espécies. O que eu lembro aos meus amigos é que vão existir 3 espécies de mortes que devem ser lembradas por nós. A primeira espécie de morte é a chamada morte real. A segunda espécie de morte é a chamada morte civil, também conhecida como morte fictícia, morte civil ou fictícia. E a terceira espécie de morte é a morte presumida. Então percebam, estou contando para vocês que a morte põe fim à personalidade e que a morte se manifesta sob 3 espécies. Existe a morte real, número 1, a morte civil, também conhecida como fictícia, número 2, e número 3, a chamada morte presumida. Enfrentando cada uma dessas espécies de morte, vamos começar aí pela morte real. Meus amigos, lembro a vocês que a morte real é a morte mais simples, a morte mais comum que existe. O que significa a morte real? Podemos dizer que ocorrerá a morte real simplesmente quando há um corpo. E digo-lhes mais: quando há um corpo cujas funções vitais cessaram. Quando eu digo funções vitais cessaram, eu lembro a vocês: função circulatória, respiratória, cerebral. Então vamos lembrar o que é a morte real. É aquela em que há um corpo. Um corpo cujas funções vitais cessaram. Percebam que essa é a espécie de morte mais simples que existe. Por quê? Porque na morte real você tem um corpo. Portanto, você tem prova da materialidade. E se você tem prova da materialidade, o que será feito? Ora, você vai chamar um médico para que aquele médico ateste aquele óbito. E no que o médico faz aquele atestado de óbito, você se socorre a um cartório e procede ao chamado registro de óbito. Então perceba bem, você tinha o corpo, você tinha a prova da materialidade, você chamou o médico atestou o óbito, você pegou esse atestado de óbito, levou até um cartório e procedeu ao registro de óbito dessa pessoa. A morte real, como eu disse, é a mais simples de todas.
antes de adentrarmos aí a segunda espécie de morte, lembro aí uma pequenina observação que é a seguinte. De acordo com a lei 9434 de 97, que lei que é essa? A lei 9434 de 97, é a lei de doação de órgãos, a lei de transplante de órgãos. Essa lei nos informa que para fins de doação de órgãos, basta que se cesse uma função vital. Exatamente a função cerebral, a função encefálica. Então, olha o que eu estou dizendo a vocês. Por que eu abri essa observação? Que para a lei de doação de órgãos, lei 9434 de 97, para que aconteça a doação de órgãos, é necessário que se cesse apenas uma função vital, que é a função cerebral. Por que eu abri essa janela, abri essa observação? Pelo seguinte, porque quando eu dei o conceito de morte real, eu falei, morte real é aquela em que você tem um corpo cujas funções vitais cessaram. E aí eu lembro, para fins de transplante de órgãos, basta que se cesse a função cerebral. Muito bem. Entendida essa primeira espécie de morte, lembro aos meus amigos de uma segunda espécie de morte. Essa segunda espécie de morte é a chamada morte civil ou fictícia. A morte civil ou fictícia é a morte mais tenebrosa que pode existir. Ela deve ser repudiada por nós. Porque o que significa a morte civil, também conhecida como morte fictícia? Conto para vocês que significa tratar uma pessoa que está viva, o sujeito está vivo aqui na sua frente, tratá-lo como se ele estivesse morto. Como assim? O sujeito está vivo e você vai ignorá-lo. Você vai tratá-lo como se ele estivesse morto. Ora, como nós combinamos no início da nossa aula de hoje, eu disse, vamos estudar aqui um direito civil constitucional, iluminado pelas premissas da Constituição Federal de 88. E lá na Constituição Federal de 88, no artigo 1º, inciso 3º, vocês vão encontrar o quê? O princípio da dignidade da pessoa humana, que é um princípio que é estruturador de todo o ordenamento jurídico. Se você se lembrar desse princípio agora, você vai repudiar a chamada morte civil ou fictícia. Por quê? Porque de certo que a morte civil ou fictícia, ela afronta a dignidade da pessoa humana. Ora, ninguém que está vivo deve ser tratado como se estivesse morto. Então, se lhe perguntarem em uma prova, por exemplo, em um concurso público, formularem a seguinte pergunta: no nosso ordenamento jurídico existe a morte civil ou fictícia? Você vai dizer, no nosso ordenamento atual, não. Atual, não. Por que não? Porque ela afronta a dignidade da pessoa humana. Mas lembro aos meus amigos que, lamentavelmente, ela já existiu por razões religiosas, razões políticas, em relação aos escravos. Mas hoje não. Hoje você escreve numa prova que não existe essa morte. Porém, você não pode deixar de mencionar lá, fazer o seguinte à parte. Qual? Nós vamos encontrar ainda um ranço. Como assim? Nós vamos encontrar reminiscências dessa morte civil ou fictícia. Onde que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar no próprio Código Civil. No Código Civil de 2002 ainda vamos encontrar um ranço, um resquício, uma reminiscência dessa chamada morte civil ou fictícia. Nós vamos encontrar onde? Lá no mundo do direito sucessório, vocês vão encontrar dois institutos, que vocês devem conhecê-los já, que o primeiro é a exclusão do herdeiro por indignidade e a deserdação. O nosso objeto de estudo aqui, claro, não é o direito sucessório, mas menciono esse ponto do direito sucessório para ilustrar o que nós estamos querendo dizer. O que eu quero dizer a vocês é que, nesses dois institutos, na exclusão do herdeiro por indignidade e no afastamento do herdeiro por deserdação, porque ele foi deserdado, existem as situações que o Código Civil trará de afastamento do herdeiro ou porque praticou ato indigno, ou porque foi deserdado. Bom, nessas duas situações, o que é que nós temos? Nós temos um herdeiro que será afastado. E esse herdeiro que está sendo afastado, sabe qual que é o tratamento que nós estamos dando a ele? Nós estamos tratando essa pessoa como se ela estivesse morta. É isso que está acontecendo. Tanto é assim que se essa pessoa que foi afastada, digo, o que praticou o ato indigno, ou aquele que foi deserdado da sucessão, se essa pessoa tiver um filho, o filho herdará a herança do avô? Sim, herdará a herança do avô. Exatamente porque o pai dele, que está vivo, note, ele está vivo. Porque foi afastado, porque praticou um ato indigno, ou porque foi deserdado, o pai dele está sendo considerado como se estivesse o quê? Morto. Então, se a gente for resumir o papo sobre morte civil fictícia, ponto número 1,
A morte civil fictícia não existe mais no nosso ordenamento jurídico, porque ela vai afrontar a dignidade da pessoa humana. Ponto número 2. A morte civil ou fictícia se resume em tratar uma pessoa que está viva como se ela estivesse morta. Ponto número 3. Porém, existem reminiscências dessa morte civil fictícia, onde, no mundo do direito sucessório, quando cuidamos dos institutos da deserdação e da exclusão do herdeiro por indignidade. Muito bem. Fechada a segunda espécie de morte, que é a morte civil ou fictícia, vamos para a nossa terceira espécie de morte, existente no nosso ordenamento jurídico, que é a chamada morte presumida. O que seria a morte presumida? A morte presumida, ela vai significar o oposto da morte real. Porque se lembrem comigo, o que seria a morte real? Morte real significa tratar uma pessoa que está... significa exatamente observar um cadáver que está na sua frente, chamar o médico fazer o atestado de óbito e você levar aquele atestado de óbito ao registro. Isso é a morte real, aquela em que há um corpo. O que seria a morte presumida? Morte presumida é o oposto. É aquela em que não há um corpo. Você não tem um corpo cujas funções vitais cessaram. E, doravante, como resolver este problema se não há corpo? Se não há prova da materialidade. E daí que será que eu vou chamar o médico aqui? Não, eu não vou chamar o médico. Eu vou chamar o juiz. Por quê? Porque, na verdade, meus amigos, quando eu assim me refiro, eu digo que a morte presumida ela vai decorrer de uma declaração judicial. A morte presumida, repito, ela decorre de uma declaração judicial. É o juiz que irá declarar que aquela pessoa morreu presumidamente. Muito bem. Conferido isso, como já havia dito, será que nós temos a morte presumida no nosso ordenamento? Especificamente no Código Civil, que é o objeto do nosso curso? Temos? Temos sim. Nós vamos encontrar a morte presumida em 2 pontos do Código Civil, 2 pontos que não devem ser confundidos, em hipótese alguma. Nós vamos encontrar a morte presumida, primeiro, na redação do artigo 7º. E segundo, nós vamos encontrar a morte presumida ao longo do procedimento da ausência. Então percebam bem, existe a morte presumida no Código Civil em 2 pontos. Primeiro, no artigo 7º, segundo, ao longo do procedimento da ausência. No artigo 7º. Vamos dar uma conferida no artigo 7º, quem tiver com o Código Civil, se puder me acompanhar na redação do artigo 7º. O artigo 7º, ele nos informa o seguinte: pode ser declarada a morte presumida sem decretação de ausência. Percebam que esse artigo 7º, o caput dele, na sua parte final, já fala: aqui não há nada de procedimento de ausência. Aqui há a morte presumida e nada tem a ver com o procedimento da ausência. Muito bem. Quais serão as situações de morte presumida pelo artigo 7º? Inciso 1. Se for extremamente provável a morte daquela pessoa que estava em perigo de vida. Quem a gente encontra como exemplo aí desse inciso 1? Extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida. Você encontra o exemplo clássico, esses acidentes aéreos. O que aconteceu com o sujeito? O sujeito entrou dentro do avião e aconteceu aquela tragédia com o avião. Foram procurados os corpos e não foram encontrados os corpos. O corpo daquele sujeito não foi encontrado. Como resolver este problema? Ora, será declarada a morte presumida. Lembro-lhes mais. Será caso de se abrir todo um procedimento de ausência? Óbvio que não. Simplesmente será declarada a morte presumida daquele sujeito. Então aqui vocês vão lembrar desses acidentes, dessas tragédias aéreas. O sujeito, um acidente com uma embarcação, o sujeito entrou dentro de um navio, o navio afundou, não foi encontrado o corpo. Extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida. Mas ainda no artigo 7º vocês vão encontrar uma segunda situação de também, declaração de morte presumida que nada tem a ver com o procedimento da ausência. Que situação que é essa do inciso 2? O inciso 2 do artigo 7º diz o seguinte: pode ser declarada a morte presumida sem decretação de ausência. 2. Se alguém desaparecido em campanha ou feito prisioneiro não for encontrado até 2 anos após o término da guerra. Quem seria essa pessoa que se encontra no inciso 2 do artigo 7º? Traduzo, a redação dele não é muito simples, traduzo a redação do artigo 7º agora aos meus amigos. Você vai visualizar o seguinte: visualize um sujeito que foi para a guerra. Imagine mais,
Imagine que essa guerra tenha acabado. Há quanto tempo? Vamos memorizar 2 anos. Um sujeito foi para a guerra já acabou, já tem quanto tempo? 2 anos, e esse sujeito não apareceu. Neste caso, também haverá uma declaração de morte presumida desse sujeito e não haverá abertura de procedimento de ausência. Muito bem. Mas já lembro aos meus amigos que, apresentadas as 2 situações de morte presumida, sem decretação de ausência, cumpre lembrar nesse momento que é importante que seja preenchido um requisito para que o juiz declare essa morte presumida. Como assim? Que requisito seria esse? O requisito está no parágrafo único do artigo 7º. O requisito é: as buscas e averiguações devem ser esgotadas. Digo, deve-se procurar, e se não encontrar mesmo o corpo daquele sujeito, é que o juiz irá declarar aquele sujeito como morto, presumidamente. Muito bem. Conferido isso, meus amigos, eu já disse que a morte presumida está no artigo 7º, mas também nós vamos encontrar a morte presumida ao longo do procedimento da ausência. Vamos então rapidamente lembrar o que como acontece o procedimento da ausência. O procedimento da ausência está presente no Código Civil ao longo dos artigos 22 ao 39. Então, artigos 22 ao 39 do Código Civil, vocês vão encontrar o procedimento da ausência. Primeiro, vamos lembrar quando acontecerá a abertura do procedimento da ausência. O procedimento da ausência, ele é aberto quando uma pessoa desaparece do seu domicílio sem deixar vestígios. A pessoa simplesmente some, cai no mundo, desaparece. Você vai dizer que, será necessário abrir um procedimento da ausência. É o famoso, foi comprar cigarro e nunca mais voltou. O sujeito falou que estava, vou ali comprar um cigarro rápido. Não aparece mais. Esse sujeito some, desaparece, é caso de ausência? Sim. E daí o que vai acontecer? Vamos para um caso concreto, para a gente facilitar a compreensão do procedimento da ausência. O caso concreto seria: aquela mulher, tristíssima, chega diante do juiz e fala assim: seu juiz, o meu marido, ele foi comprar cigarro e nunca mais voltou. O juiz olha para essa senhora e fala assim: minha senhora, eu estou sentindo cheiro de ausência. Isso está parecendo ausência. Então sabe o que eu vou fazer? Eu vou abrir o procedimento da ausência. Ele abre o procedimento da ausência. Estamos na primeira fase do procedimento. Pergunta número 1. Será que é exigido um lapso de desaparecimento para que seja aberto o procedimento da ausência? Responda aos meus amigos. O Código Civil não exige prazo de desaparecimento. O sujeito tem que estar desaparecido há no mínimo 6 meses, há 1 ano. Não, nada disso. Percebam que simplesmente essa mulher, triste, desoladíssima, chega diante do juiz e comunica o fato. E o juiz, como eu disse, ele sentiu o cheiro de ausência e abriu o procedimento. Acontece que nessa primeira fase, o que o juiz vai fazer? O juiz ele irá perguntar a essa senhora, o marido da senhora deixou bens? Ela vai falar assim: sim, deixou bens. O que ele deixou? Não, ele deixou uma fazenda, ele deixou um apartamento, ele deixou 2 carros. Estou vendo que o marido da senhora deixou um patrimônio. Muito bem, o que eu vou fazer? Eu vou proceder à arrecadação deste patrimônio. Eu irei arrecadar esses bens. É aquilo que eu brinco com os meus amigos dentro da sala de aula. Imagina o juiz com uma vassourinha, varrendo determinado cantinho aqueles bens. Ele está separando aqueles bens. E no que ele separa aqueles bens, ora, ele tem que colocar alguém para tomar conta, para administrar aqueles bens, não é mesmo? E quem ele irá nomear para administrar esses bens? Uma pessoa que nós iremos designá-la de curador. Eis que surge a figura do curador. O curador se presta a administrar os bens deixados pelo ausente. Perceba que na primeira fase, então, do procedimento da ausência, houve a arrecadação dos bens e a nomeação de um curador, para que este administre aqueles bens deixados pelo ausente. Pergunta que é que surge neste momento: quem será essa pessoa? Quem será o curador? Vamos voltar para o nosso caso concreto? O juiz vira para aquela senhora e pergunta o que a senhora é dele. E aquela senhora diz: eu sou casada com ele, eu sou mulher dele. E aí o juiz pensa assim: puxa vida, não há ninguém mais indicado do que o cônjuge, não é mesmo? Pois bem, será nomeado o cônjuge.
Conforme o artigo 25 do Código Civil, o cônjuge será nomeado como curador para administrar os bens deixados pela pessoa que desapareceu. A pergunta que pode surgir nesse momento seria qualquer cônjuge, em qualquer condição? Lembram os meus amigos que o artigo 25 diz pra gente que, entretanto, se o cônjuge estiver separado judicialmente, ele não poderá ser nomeado como curador. É evidente. Até julho de 2010, deste ano, nós tínhamos no nosso ordenamento o Instituto da Separação Judicial. E o que acontece é que o Código Civil diz pra gente que as pessoas que se encontram separadas judicialmente não podem ser nomeadas para administrar os bens ali do outro que sumiu. Ah, mas a pergunta que fica é, mas e se estiver separado de fato? Vejam bem, não houve a separação judicial, mas há uma separação de fato. E se estiver separado de fato, o cônjuge que está separado de fato, será que ele pode ser nomeado como curador para administrar os bens daquela pessoa que desapareceu? Respondo aos meus amigos. Na verdade, o Código Civil vai dizer assim pra gente, depende de há quanto tempo que essa pessoa está desaparecida. É que o Código Civil diz assim, se estiver separado de fato há muito tempo, depende de quanto tempo essa pessoa está separada de fato. Se estiver separada de fato há muito tempo, não pode não. Não pode ser nomeado como curador, mas se estiver separado de fato há pouco tempo, pode? Pode. Mas o que é muito, o que é pouco tempo para o Código Civil? Pasmem, meus amigos, 2 anos. 2 anos. Se estiver separado de fato há mais de 2 anos, antes ali da arrecadação dos bens, não pode não. Não pode ser nomeado como curador. Agora, se estiver separado de fato há menos de 2 anos, pode ser nomeado como curador? Pode. Muito bem, essa informação, toda ela, está no artigo 25 do Código Civil. Mas o 25, o caput dele, apenas menciona o cônjuge. E a pergunta que fica é, mas e se aquela pessoa não era casada? O sujeito que foi comprar cigarro e não voltou, sabe o como ele vivia? Ele vivia em união estável. E sabemos que a união estável é mais uma manifestação de entidade familiar que existe no nosso ordenamento. A pergunta é, a companheira daquele sujeito que desapareceu, ela pode ser nomeada para administrar aqueles bens? O Código Civil, já lembra aos meus amigos, não nos esclarece. Mas lembra vocês que há um importante enunciado do Conselho da Justiça Federal, que é o enunciado de número 97, anote, enunciado 97 do CJF. Esse enunciado 97, ele vai dizer pra gente que o companheiro, ele pode ser nomeado para administrar os bens deixados pelo ausente. Muito bem, então será nomeado o cônjuge ou o companheiro. Ah, mas isso não tem nem cônjuge nem companheiro. O parágrafo 1º esclarece, vai nos pais, nos descendentes dessa ordem. E se não tiver nem pai, nem descendente, ora, o juiz vai indicar alguém habilitado a desempenhar aquela função. Muito bem. Lembram os meus amigos que ultrapassada essa primeira fase, vamos para uma segunda fase. E a segunda fase é a fase em que algum interessado que esteja lá no artigo 27, chega diante do juiz e fala, seu juiz, já decorreu pelo menos 1 ano, por exemplo, o filho do sujeito que desapareceu. Seu juiz, já decorreu pelo menos 1 ano que o meu pai sumiu e ele não voltou. Eu estou aqui diante do senhor requerendo a segunda fase, que é a fase da sucessão provisória. Então, a segunda fase da sucessão provisória, primeiro, alguém deverá requerer. Quem irá requerer? Algum interessado? E quem são os interessados? Aqueles que se encontram na redação do artigo 27 do Código Civil. Mas por que esses interessados estão aí, voltados para a sucessão provisória? Porque é na sucessão provisória que ocorrerá a emissão na posse dos bens deixados. Como assim? Os herdeiros irão se emitir, irão entrar na posse daqueles bens. Evidentemente haverá uma partilha dos bens e os herdeiros irão entrar na posse daqueles bens. Mas percebam, eles têm por enquanto apenas a posse. Eles não têm a propriedade. 10 anos depois, o filho do sujeito que desapareceu, por exemplo, ele é interessado, ele se volta para o juiz e diz assim, seu juiz, o meu pai até hoje não voltou e já se passaram 10 anos que o senhor partilhou aqueles bens e eu entrei na posse daquele apartamento. Meu pai não voltou, vamos acabar com esse procedimento, vamos para a fase final, vamos para a sucessão definitiva. E, meus amigos, é aqui na sucessão definitiva que ocorre a declaração de morte presumida do ausente. É aqui na sucessão definitiva.
Parece que alguém tem alguma pergunta? No procedimento da ausência, quando que vai correr a declaração da ausência? Bom, minha amiga Carolina, vinda aí de Belo Horizonte, especialmente aqui para o nosso encontro, para o programa Saber Direito. A Carolina me pergunta quando acontece especificamente a declaração da ausência, porque já vimos que a declaração de morte presumida acontece ao final do procedimento, quando da sucessão definitiva. E a pergunta da Carolina se mostra muito oportuna, por quê? Porque ela quer saber, e a declaração de ausência, quando acontece? Será que é no final, é no início, é no meio? Carolina, posso te dizer que você vai encontrar 2 artigos no Código Civil que podem induzir a uma confusão, que são os artigos 22 e 26. Esses artigos, o 22 se refere à abertura do procedimento e diz que lá será declarada a ausência. Porém, o 26, que já fala da sucessão provisória, diz que a declaração da ausência acontece quando da sucessão provisória. A questão é qual artigo deve prevalecer. Há uma antinomia, ou há um aparente conflito de normas. O 22, a declaração de ausência acontece no início do procedimento ou ao término do procedimento? Bom, digo a vocês que os poucos doutrinadores que enfrentam o tema, eles esclarecem o problema dizendo que a declaração de ausência acontece no início do procedimento. Quando lá o artigo 26 do Código Civil menciona a declaração de ausência, é no sentido de confirmar, no sentido de corroborar uma declaração que já havia acontecido inicialmente. Então, respondendo a sua pergunta, Carolina, a declaração de ausência ocorre no início do procedimento, conforme o artigo 22. O que há no artigo 26 é uma confirmação daquela declaração que aconteceu lá no início. Muito bem. Enfrentadas as 3 espécies de morte, a morte real, a morte civil ou fictícia e a morte presumida. Para terminar esse papo sinistro de morte, lembro aos meus amigos do Instituto da Comoriência, presente no artigo 8º do Código Civil. E o Instituto da Comoriência, aquele instituto que vai ser aplicado quando a gente tem pessoas que são herdeiras entre si e que falecem ali na mesma ocasião e que a gente não conseguiu descobrir a ordem dos óbitos. Imagine um exemplo. Marido e mulher, no Código Civil de 2002, observadas lá as premissas do direito sucessório, são herdeiros entre si. Imagine que, por uma tragédia, marido e mulher dentro de um carro, acontece um acidente e eles vêm a falecer em virtude daquele acidente. Claro que cumpre em primeiro plano nós tentarmos por todos os meios que o direito admite descobrir a ordem dos óbitos. Eu quero descobrir quem é que morreu primeiro, o marido ou a mulher. Sabe por quê? Porque eu vou contar para vocês. Imagine que esse marido, ele não tem nem ascendente, nem descendente, ele só tem irmãos. E a mulher dele, idem. A mulher também não tinha nem ascendente, nem descendente, apenas irmãos. Ora, por que eu quero saber tanto a ordem dos óbitos? Não, porque eu quero saber quem morreu primeiro, para saber quem vai herdar de quem. É o marido que vai herdar da mulher ou é a mulher que vai herdar do marido? Vamos imaginar a seguinte situação. Eles morreram em virtude daquele acidente. E a gente tentou, por todos os meios que o direito admite, descobrir a ordem dos óbitos. E o que eu vou dizer a vocês foi que a gente não conseguiu descobrir. Não havia testemunha, prova pericial não esclareceu nada e não conseguimos descobrir como solucionar esse problema. Neste momento chega uma presunção relativa trazida pelo nosso ordenamento, lá no artigo 8º do Código Civil, que diz que se você não conseguiu descobrir a ordem dos óbitos dessas pessoas que são herdeiras entre si, o que você vai dizer? Você vai presumir que essas pessoas morreram na mesma hora, no mesmo momento. Qual é a consequência disso? Da comoriência, a importância disso? A importância da comoriência é que se aquelas pessoas morreram no mesmo momento, na mesma hora, uma não herdou da outra. E percebam que nós temos um patrimônio flutuante. Esse patrimônio flutuante irá metade para os irmãos do marido e metade para os irmãos da mulher. Por quê? Porque houve a comoriência de marido e mulher. Eles morreram na mesma hora, então um não herdou do outro. Daí que o patrimônio deixado por esse casal irá para os familiares de cada um. Mas vamos mudar um pouquinho a nossa história? Vamos imaginar que nós conseguimos sim descobrir lá por meio de produção probatória, descobrimos a ordem dos óbitos. E descobrimos que a mulher morreu 5 minutos antes do seu marido. Mas foi antes? Foi antes. Antes do seu marido. E aí sabe o que aconteceu? Ela deixou um patrimônio
O ordenamento prefere que esse patrimônio vá para o marido dela, ao invés de ir para os irmãos dela. O marido herdou, o marido já tinha um patrimônio, herdou o patrimônio de sua mulher e o marido faleceu 5 minutos depois. E o que vai acontecer com esse patrimônio deixado aí pelo marido? Esse patrimônio irá integralmente para os irmãos do marido. O que eu quero mostrar para vocês é que exatamente porque houve o afastamento do artigo 8º, o afastamento do Instituto da Comoriência, eles não morreram ali na mesma hora, né? Não há como os irmãos da mulher receberem alguma coisa. Então percebam que, na verdade, a importância do Instituto da Comoriência é para fins sucessórios. Muito bem, meus amigos, encerramos aí o nosso papo sobre a personalidade jurídica da pessoa natural. Trabalhamos aí o início e o fim dela. Vamos para um breve resumo. Nesse resumo, nós devemos apontar que a pessoa natural, que é o ser humano, apresenta a personalidade jurídica. A personalidade jurídica se inicia para o Código Civil do nascimento com vida. Porém, existem outras teorias, inclusive uma teoria mais moderna, que é a teoria concepcionista, que nos informa que nós devemos crer que a personalidade se iniciou, na verdade, da concepção. Foi o enunciado número 1 do CJF. Vimos ainda o extremo oposto, que é a morte, o fim da personalidade jurídica. Vimos as 3 espécies, que é a morte real, aquela em que há um corpo cujas funções vitais cessaram. A morte civil ou fictícia, que significa tratar uma pessoa que está viva como se ela estivesse morta. Vimos ainda a morte presumida, presente no Código Civil, no artigo 7º e ao longo do procedimento da ausência, que se encontra nos artigos 22 ao 39. E encerramos o nosso estudo apresentando a presunção de morte presumida, denominada de comoriência, presente no artigo 8º do Código Civil. Aqui encerro o nosso encontro de hoje, a nossa aula de hoje. Já convido aos meus amigos de casa para o nosso próximo encontro, em que nós iremos cuidar dos atributos da personalidade da pessoa natural, iremos cuidar dos atributos da personalidade da pessoa natural. Na próxima aula iremos tratar do nome civil, do estado civil, do domicílio e iniciaremos o estudo sobre a capacidade. Isso será na nossa próxima aula. Agradeço os meus amigos, a Adcárcia, o Cláudio, a Carolina, foi um prazer imenso. E já quanto aos meus amigos, o e-mail do programa para dúvidas, sugestões é o saberdireito@stf.jus.br, saberdireito@stf.jus.br. Muito obrigada, até o nosso próximo encontro.